Paz do Senhor, igreja. Mais um dia, e mais um dia Deus alinhando a igreja, alinhando o coração de todos, desde o momento de intercessão. Deus já vem falando e vem falando sobre os mesmos assuntos, e eu fico feliz por isso, muito feliz por isso. Vamos orar? Senhor, que essa palavra venha tocar o coração de todos, que nós não saímos daqui mais os mesmos, Pai. Que assim como o Senhor ministrou em meu coração, eu possa passar isso claramente, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, usada como boca de Deus, eu possa passar isso claramente a toda a sua igreja. Amém? Gente, todo mundo sabe que eu gosto muito de falar sobre os sentimentos. Acho que a última vez que eu subi, eu falei, fora a série Temperamentos, eu acho que eu falei sobre a rejeição, né? A dor da rejeição. Mas existe um outro sentimento, que ele é poderoso em nossas vidas. Que eu não falo que ele é tanto quanto, mas eu falo que ele não pode ser desprezado e nem tratado de qualquer maneira. O sentimento que eu trago hoje para a gente é o medo. Parece clichê, né? Não tenha medo. Nós cantamos, não tenha medo, né? Eu não quero ter medo. Mas não é. Muitas vezes o medo, ele não nos paralisa, mas ele nos afasta do propósito. Muitas vezes, ficar com medo nos tira dessa caminhada, não nos traz essa caminhada com clareza, né? E aí eu venho trazer para vocês o que ele ministrou no meu coração e o que aconteceu comigo. Porque antes de passar para a igreja, primeiro Deus vem e trata, para a gente ter. Obrigada, meu amor. Obrigada, Deus abençoe. Para a gente ter um pouquinho de propriedade. Pouquinho não muito, porque quem tem propriedade é Ele, né? Mas a gente precisa falar com convicção. E aí eu falo para você que o medo, muitas vezes, ele nos afasta tanto do nosso chamado, que ele acaba prejudicando a nossa identidade. E aí ele vem e nos coloca num rumo diferente, e a gente às vezes esquece quem somos. Mas eu quero falar para você hoje, mais uma vez, porque todas as vezes eu subo aqui e eu falo, não se movam por sentimentos. Não se movam por sentimentos. Os sentimentos, eles são guardados nos nossos corações. Não é, no nosso coração, não é isso? Cada um tem um, então é nosso coração. E a palavra diz que o nosso coração é enganoso. E por que os nossos sentimentos muitas vezes mexem com a nossa identidade? Então eu quero falar para vocês hoje. Você é quem Deus diz que você é. Porque Deus falou isso para mim. Eu posso tudo aquilo que Ele pode em mim, que Ele pode através de mim. Sabe? Então, o medo não me faz e não pode te fazer esquecer que nós somos filhos e filhos amados do Senhor. O medo não pode fazer com que a gente perca o nosso destino. Aí eu falo para vocês, como que a gente consegue confundir medo? O medo muitas vezes vem através de uma preocupação. E aí eu falo para vocês,
é a preocupação da mente. Mas hoje, a gente está preocupado com o que vai acontecer amanhã. Amanhã, essa preocupação de hoje vai passar e a gente vai ficar preocupado com o que vai acontecer depois da manhã. E depois da manhã, a gente já esqueceu as preocupações passadas e vai se preocupar com outra coisa. Isso tudo passa. Por quê? Porque se gerou medo, ele é um sentimento, e daí por diante ele já passou. Mas a gente precisa saber, e isso não pode atrapalhar, que a nossa identidade, ela precisa estar firmada na palavra do Senhor. Por mais que a gente escute vozes dizendo o contrário, por mais que ruídos, Deus tem uma palavra sobre as nossas vidas, tá? Não é sobre a minha, é sobre a nossa, é a minha e é a de vocês, igreja. Vocês não vieram para cá à toa, vocês não saíram de casa à toa. Se vocês estão aqui, vocês estão rumo a uma palavra. Então, Ele já lançou. Porque na palavra diz, né, que mesmo antes de estarmos no ventre, Ele já nos conhecia. Ele já tinha dado o nosso destino. Ele já sabia quem seríamos. Não é isso que Ele fala? Que antes do ventre Ele já sabia? Existia vida, mesmo antes de estarmos ali sendo gerados. Ele já nos via como uma vida. Ele já tinha para nós tudo o que Ele nos deu e nos dá até hoje. A gente só precisava acessar. A gente só precisava ter acesso a tudo de bom. Nesse caminho, nesse rumo que o medo nos traz, muitas vezes a gente se pergunta: quem somos nós? Que a gente não se preocupa, né, em quem é Deus, porque isso normalmente a gente decora. Deus é soberano, poderoso, né? A gente já tem as frases de saber quem Ele é, mas nesse processo de se perder no meio do caminho, a gente se pergunta: quem somos? Quem somos? Nós somos quem Deus diz que somos. E isso a gente precisa ter conosco. Eu tenho o que Ele diz que eu tenho. Eu sou o que Ele diz que eu sou, né? E a gente não pode, tendo esse entendimento, isso precisa gerar uma segurança. Mas às vezes a gente não tem essa segurança. E às vezes a gente desconfia até das nossas linhas de pensamento. E às vezes a gente está num caminho que a gente pensa: é esse? E a gente se pergunta: é por aqui? Mas pergunta para você mesmo, para o seu coração. Porque se eu for para lá, isso não é legal para mim. Mas se eu for para cá, isso pode ser bom. Mas será que isso é o que Deus quer de nós? Vocês já se viram, irmãos, fazendo esse tipo de pergunta para Deus? Para onde eu vou? Para onde eu estou indo? Como eu vou? Então, eu já. E o que Ele falou claramente ao meu coração? Volta. Volta a estaca zero. Volta ao marco zero. Volta. Gente, o que é voltar? É realinhar a rota. Porque muitas vezes, irmãos, voltar à estaca zero é procurar em Deus aquilo que nos falta. É dar novamente a direção da nossa vida a Ele. Né? Então, muitas vezes, é se acalmar. Eu fui revisitar a palavra. Eu fui relembrar as promessas dEle para a minha vida. E é nesse lugar que Ele começa a fazer tudo de novo.
a encaixar todas as pecinhas, cada uma no seu lugar. Nós vivemos assim, nos preocupando, né? Ansiosos, quando acontece uma coisa ali, uma coisa aqui. Gente, tem coisas que na vida da gente são normais. Já falei aqui uma vez o medo. Claro que se eu não me segurar aqui, eu vou cair. Isso pode me gerar um medo. Se for de um penhasco, de um abismo, se for numa escada, se eu descer ela correndo, o medo me protege. Esse é o medo natural, né? E aí eu vou falar para vocês, então, mas existe aquele medo que paralisa. Sim, tenho medo que paralisa, mas não é desse que eu vou falar. O que eu vou falar é do medo, daquele medo que a gente sente, mas que a gente continua indo, continua andando, continua fazendo, continua indo, e só vai. Mas vai sem saber para onde ir. E aí, mesmo cansado, mesmo indisposto, mesmo exausto, você mesmo sem coragem, você continua indo. E aí o que você faz? Você não busca nele a coragem, você não busca nele o renovo, você quer fazer pelas forças dos seus braços, mas você já está cansado, exausto. O que acontece normalmente quando conosco? A gente desiste. A gente desiste fácil. Você está em movimento, mas poxa, estava fazendo, estava isso, estava aquilo, e de repente parou de fazer. Por quê? Cansaço, está exausto, não buscou no Senhor o renovo, não buscou no Senhor coragem, não buscou no Senhor motivação, não buscou no Senhor aquela palavra que te dá destino, aquela palavra que te liga ao propósito. E foi isso que eu fiz na minha vida, buscar no Senhor a palavra que me ligasse ao propósito, para que eu voltasse, para que eu redirecionasse a rota da minha vida, que não é por falta de movimento, é nos movimentando. Então fica imperceptível, e imperceptível até mesmo para nós. E aí tem uma frase que eu gostei muito quando eu escutei, que não há nada pior do que um tolo motivado. Ele age por motivação, mas ele não sabe para onde ele vai. Motivação é bom, a gente precisa de motivação, mas essa nossa motivação, ela tem que estar ligada a um propósito maior. Ela não pode estar simplesmente sem rumo, que aí você vira um tolo. Aí deixa eu só falar para vocês, alguém aqui já caminhou numa esteira? Aonde vocês chegaram? Sim, essa é a caminhada do tolo. Quando caminha por motivação, não sabe para onde vai, 2 horas de esteira, misericórdia. Não estou falando que caminhar na esteira é tolice, não. A gente está falando de coisas separadas. Exercício, top, perfeito, tá? Estou falando se a nossa vida estiver sendo parecida como caminhar na esteira. Andando, sem chegar a lugar algum, sem propósito, sem algo que esteja ligado ao seu destino. Então, o que eu fiz na minha vida? Eu religuei os processos. Eu precisei realinhar tudo de mim. Eu precisei voltar, eu precisei ajoelhar, pedir para Deus. Eu falei assim, me dá um caminho, me dá uma direção. Porque eu estou caminhando sem saber para onde eu vou.
E aí não foi fácil, não foi de um dia para o outro, mas ele me trouxe uma paz e um acalento, porque ele foi relembrando, e muitas vezes a gente precisa também dar esse espaço, para que ele traga à memória aquilo que nos dá esperança. E ele foi me relembrando desde o início, todas as promessas, desde do início da minha caminhada com ele, até os dias de hoje. Né? E hoje, até o rumo das minhas orações mudaram. Né? Hoje eu sempre peço, Senhor, me lembra sempre do caminho que eu tenho que seguir, porque eu quero estar debaixo da sua promessa, debaixo da sua palavra para a minha vida. E esse é o meu desejo para a vida de todos vocês também. Que vocês andem sabendo que vocês têm uma palavra, que vocês têm uma promessa, que vocês têm um destino. Não é fácil, né? Não é fácil, porque a gente sua, a gente dá o melhor, e a gente vai lutando contra o medo, contra a exaustão, para vencer algo que a gente sente, algo que está no nosso coração. Em Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Gente, essa palavra redirecionou a minha vida. Não me preocupo com o dia de amanhã, me preocupo sim. Você não dá ruim na escola, gente. Me preocupo com as festividades da igreja, com o andamento da igreja? Sim, mas fazem parte da minha vida, é isso. Eu preciso ter essa preocupação que é natural. Mas esse medo de caminhar para o lugar errado, essa sensação de estar perdida, carregando um medo que não era meu, fez eu realinhar a rota da minha vida. Fez eu olhar para trás e falar assim, eu sei que rumo eu vou tomar. Vou bem próximo. As férias escolares são em julho. Eu sou professora, para quem não me conhece. Acho que todos aqui me conhecem. Eu sou professora. Então, em julho, eu tenho 30 dias de férias. Gente, são 30 dias sem fazer nada em casa, sendo dona de casa mesmo. Para descanso. Eu cheguei para trabalhar no dia 1º, no dia 2 de agosto. Gente, eu estava cansada. E eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Eu estava cansada. Eu voltei a trabalhar das férias exausta, acabada. Como se fosse um final de ano. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei assim, eu não quero. Eu achava que eu não queria estar ali. Mas que nada, eu estava cansada na minha casa também. Sabe aquela faxina que a gente promete e não faz? Não faz, estava cansada, estava exausta. E cada dia eu amanhecia mais cansada. Falei assim, Senhor, o que é isso? Passava-se os dias e nada, e aquele cansaço permanecia, aquela exaustão. Sabe, eu conversei com a pastora. Eu falei assim, pastora, eu não sei o que está acontecendo, eu estou cansada. Cansada, olha que vergonha, de não fazer nada. Mas eu estou exausta, sem fazer nada. E ela falou para mim, eu também. Quando ela falou, eu também, eu falei assim, nossa, é espiritual. É espiritual. E era individual. Né? Pode ser que não tivessem sido os mesmos motivos. Mas a gente orou junto, fizemos um propósito juntas, mas a gente deu espaço. A gente deu espaço e nós nos encorajamos.
mas não aquele encorajamento que você tem que você não sabe para onde você vai. É aquele encorajamento alicerçado na palavra que Deus já colocou sobre a sua vida, sobre a minha e a dela, e coloca na vida de todos. Então assim, e aí nós seguimos caminhando, foi ótimo. Fizemos um jejum juntas, isso foi muito bom. Foi muito bom, oramos juntas, sabe? Façam. Quando estiverem precisando, que sentirem que precisam, façam. Chama o irmão que caminha com você. Chama os líderes da sua igreja, chama os pastores da sua igreja. Tenho certeza que ninguém vai se recusar. Peçam ajuda, tá? Isso não é feio não, viu gente? Isso é louvável. A gente louva o nome do Senhor quando a gente confia e engrandece quem caminha com a gente também, e honra quem caminha com a gente. Então, esse momento foi um momento de aquietação de alma que eu tive. E aí Deus foi trazendo a minha memória, Deus foi alicerçando, Deus foi me encorajando, até que esse sentimento sumiu. Mas Deus me lembrou. Ele me lembrou que na frente de todas as minhas batalhas, quem vai é Ele, o leão de Judá, que está na minha vida, na minha e na sua vida, tá? Então assim, é lembrar que esse alicerce, ele precisa ser feito. Tem uma frase do Max Lucado também, eu anotei aqui, que eu gosto muito, que ele fala que se nós olharmos para o gigante, nós tropeçaremos. Mas se nós olharmos para o tamanho do nosso Deus, né, os gigantes é que tropeçarão. E isso é forte dentro do meu coração, isso é enraizado, porque diante de tudo, nós só enxergamos a Deus. Diante de tudo, eu enxergo a Deus. E quando eu olho, gente, para o que Ele já fez, para o que Ele faz, e naquilo que eu creio, que é caminhar debaixo da palavra dEle, sabendo para onde eu vou, eu tenho segurança, eu tenho paz no meu coração. Sabe a paz que ele cita aqui em Filipenses? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações. É isso. É isso. É isso que Ele fez comigo. Ele tirou esse sentimento. Ele me trouxe o renovo. Ele me trouxe uma nova rota. Ele não me deu um novo destino, mas Ele me colocou no caminho do destino que Ele já estava traçando. Ele já tinha traçado para a minha vida. E aí eu deixei de ter medo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sentia medo. Medo de tudo. Medo do que falavam, medo do que eu escutava, medo do que eu vivia, medo de estar na escola, medo de estar em casa, Eu sentia medo. Me paralisava, como todo mundo vem e prega, o medo não pode te paralisar. Não. Eu continuava caminhando mesmo com medo. Mas isso não pode acontecer. Não pode acontecer por quê? Porque eu sei quem Ele é. E quando a gente sabe quem Ele é, nós sabemos vencer as nossas batalhas. Mas quando o que eu sinto é maior do que o que eu sei, isso fica difícil. Por quê? Porque está guardado num coração enganoso. E aí os meus sentimentos tomam outras proporções. E aí o que eu sei faz com que qualquer gigante, se eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu sei que é Ele que me traz o alívio,
Eu sei que é Ele que me traz o renovo. Eu sei que é Ele que conforta o meu coração. Eu sei da grandiosidade do Senhor. Eu não olho para o tamanho do meu problema. Eu olho para a grandiosidade do meu Deus. Lá em Provérbios 29, 25. Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. O Deus que vai na frente, lutando as nossas batalhas, Ele não se cansa, Ele não fica exausto. Ele é o Senhor do exército, dos exércitos. Não podemos deixar que os nossos sentimentos nos dominem, que travem batalhas constantes sobre as nossas vidas. Esse sentimento não pode mais governar, esse sentimento de medo, ele não pode viver te aterrorizando. Ele não pode. Existe o medo natural, existe o medo que paralisa, mas existe o medo que faz você andar sem rumo. E aí existe. E é por causa desse medo que muitas vezes a gente cede a algumas tentações. Aí você vai falar assim, que tem a ver uma coisa com a outra. Tem, porque tentações e desejos são sentimentos que todo mundo tem, inclusive o crente. E é esse medo que faz com que a gente, às vezes, seja tentado, porque a tentação e medo, eles andam ali, pertinho, dentro do nosso coração, bem pertinho. E aí o crente tem mania de falar assim, como é que é? As provações. Ah, eu passei por provação, né? Eu tenho medo das provações de Deus. Gente, não tenha medo. A provação para o crente, ele é para te deixar mais temente. A provação para o crente, ela vem para forjar caráter. A provação para o crente vem para te aproximar de Deus. Ela não vem para ser eterna na sua vida. Ela não vem para o teu mal. Ela vem porque ela vai vir sempre, a todo momento, né? E essas tentações, elas mexem com os nossos sentimentos. E aí a gente fala de tentação. Olha o que o cansaço e a exaustão, mas tem a tentação, o medo. Olha o que aconteceu. Davi foi tentado. Davi teve uma tentação na vida dele. Foi provado. Quem mais teve tentação na vida? Dalila, aquela santa mulher, derrubou Golias. Uma tentação. Uma tentação que se aliou ao medo. Uma tentação que se aliou à exaustão. Uma tentação que se aliou ao cansaço. A tentação está muito ligada ao que a gente sente. E aí, quando a gente sente medo, a tentação parece maior. Por que que um homem... Aí eu vou falar homem de Deus, hein? Tem homem? Tem um monte de homem. Homem de Deus. Homem de Deus casado. Né? Por que que ele não segue os seus instintos? Porque ele tem o Espírito Santo dentro dele, porque ele tem domínio próprio e porque ele não cede às tentações. Sabe por quê? Porque o instinto continua nele. E quando eu falo homem, eu vou agora mudar, porque tem mulher casada também. Por que que não segue? O instinto está ali. Mas ele tem um domínio próprio. Ele tem o Espírito Santo que constrange. E aí ele não cede às tentações. Mas, agora vamos lá para as mulheres. E as mulheres?
quando fere o ego, que eu falo que isso acontece mais com mulher, porque o homem não liga muito para essas coisas. Quando fere o ego, quando o ego ferido, você tem vontade de pegar a irmãzinha de Deus, dar uma chacoalhadinha nela no pescoço, assim, só para mostrar para ela, assim, tipo assim, não brinca. O sentimento vem, o instinto tá aí, Fê. E a gente não faz por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós, porque nós temos domínio próprio, né? E é isso que tem que acontecer mesmo. Mas o instinto continua, a defesa continua, tá? Então, assim, tentações nós teremos sempre. Sempre. O que a gente não pode é deixar ela ficar dentro do nosso coração. E Deus fala, né? Sobretudo guardai os nossos corações, porque dele procede a fonte da vida. O nosso coração é o general de todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões. Mais uma vez, o nosso coração é enganoso. Se o nosso coração decide tudo que eu vou fazer, vocês lembram quando eu falei do id e do ego? Que o id é aquilo que já nasce com a gente, o ego é o que vai sendo formado, e aí vai moldando o nosso caráter. E aí quando eu falo assim, se eu fizer tudo que eu tenho vontade, que é o que está no meu coração, eu estou agindo pelo meu id, o meu id é um... Quem lembra? Idiota. E o meu id é um idiota. Eu vou colocar os pés pelas mãos, eu vou ter atitudes que eu não devo, eu vou ter atitudes que não são frutos. Mas que precisam ser. E aí quando eu falo de frutos, eu acho bem legal que quem faz carisma vê isso claramente, que o fruto do Espírito é obra da carne, ele se contrapõe. Já teve essa aula, Dri? Do fruto do Espírito? Ele se contrapõe o tempo inteiro, né? Ele se contrapõe, ele se opõe o tempo inteiro. E é é uma aula muito gostosa, muito boa, muito reveladora. Para mim foi tremenda essa aula. Mas o medo ainda tem sido o conselheiro de muita gente. E não é só lá fora. O medo tem sido o conselheiro de muita gente aqui na igreja. Tem muita gente aqui que ainda segue aquele conselho. Sabe aquele famoso Maria vai com as outras? Aquela coisa meio que de manada? Aquela coisa meio que estou carente, me deixei levar pelas emoções? Tem muita gente aqui. E tem muita gente aqui também que não pede nem conselho do pastor. Os pastores, né? Que sai andando e achando que está tudo certo. Mas eu quero lembrar que todos nós estamos debaixo de uma palavra. Lembram de Moisés? Vamos lembrar um pouquinho da história de Moisés? E vamos lembrar bem daquele ponto-chave. Quando Moisés tirou o povo do Egito e estava na frente do mar. Moisés encostou o cajado, o mar se abriu. Eles passaram para o outro lado. Certo? Quando olharam para trás, eles ainda estavam sendo perseguidos. De repente, o mar se fechou e os inimigos morreram. Quando eles chegaram do outro lado, eles falaram assim: estou com fome. E olharam para o céu, o maná caiu. Quando eles tiveram sede, brotou água de uma rocha. Esse é o Deus das nossas vidas. Esse é o Deus que eu creio e que alinha as minhas rotas, e eu tenho certeza que alinhará a rota de vocês. Esse é o Deus de milagres e maravilhas. Esse é o Deus que cura. Esse é o Deus que supre
as minhas emoções, os meus sentimentos. Esse é o Deus que, quando eu me refugio nele, é Ele que coloca tudo no lugar, sem tirar e nem pôr. É esse o Deus que me faz não ter medo do amanhã. Me preocupar sim, mas não ter mais medo do que há de vir. É caminhar debaixo de uma palavra. É caminhar debaixo de uma promessa. Gente, não subestime o poder do medo. Louvor pode subir. Me ajuda em nome de Jesus. Não subestime o que o medo pode fazer. Sabe por quê? Porque o medo também destrói sonhos. Vamos realinhar a rota, para que todos nós continuemos sonhando, em nome de Jesus. O sonho de estar com Ele, o sonho de viver a promessa, o sonho de ver milagres, o sonho de ver as maravilhas que Ele faz na minha e na sua vida. Tudo o que sentimos precisa ser desse tamaninho perto do poder dele. Tudo o que nós temos no nosso coração que é enganoso precisa ser desse tamaninho. Vamos olhar agora não para os nossos sentimentos, mas para a grandeza do Deus que está nas nossas vidas. Não vamos olhar agora para um medo que impõe limite, para um medo que está ali para tirar suas expectativas de vida. Não, a gente vai olhar e vai lembrar para a palavra que Ele colocou no coração de todos nós. E não tenha medo, irmão. Não tenha medo de voltar no começo. Não tenha medo de voltar e falar para Ele assim: Deus, Pai, me tira, porque eu estou caminhando como se fosse numa esteira indo para lugar nenhum. Eu não quero ser um tolo encorajado. Eu quero ser filha. Eu quero seguir o meu propósito. Eu quero estar rumo ao meu chamado. Eu não quero ser direcionada pelos meus sentimentos. Eu não quero sair daqui hoje tendo medo do que vai acontecer ali. Não, eu não quero. Eu quero sair daqui sabendo que eu tenho um Deus, um Pai que vai prover na minha vida. Eu quero sair daqui sabendo que é Ele que vai me dar um destino. Eu quero sair daqui sabendo que os meus problemas, aquilo que eu chamo de problema, Ele já está dando destino. Ele não está resolvendo, mas Ele está tirando o meu olhar para dele. E agora eu quero que você se levante e faça essa oração comigo. Coloque nas mãos do Senhor tudo aquilo que você está sentindo, todo sentimento que não é do Senhor, todo medo da caminhada. Senhor, direciona teu povo, Pai, como o Senhor fez no povo do Egito. Tira, Senhor, tira do cativeiro, Deus. Tira, Senhor, relembra cada um da sua promessa. Pai, traz a eles um renovo, que a exaustão seja trocada, Senhor, seja preenchida, Pai, esse espaço de exaustão por coragem, Senhor, coragem de caminhar contigo, coragem de ver a sua luz, coragem, Senhor Jesus, de crer e ser guiado pela tua palavra. Coragem, Senhor, encorajamento, ousadia e fé.
Senhor, que a gente não saia daqui, Senhor Jesus, com o coração medroso, mas sim aquebrantado. Sim aquebrantado para colocar, Senhor, voltar àquele lugar de origem e colocar, Senhor, cada coisa no seu lugar. Peça, dê esse tempo a Ele. O louvor vai cantar uma música. Vamos louvar ao Senhor e dê esse tempo a Ele. Pergunte para Ele qual é o meu destino. Faça, traga de novo as promessas que Ele fez para a sua vida. Coloque tudo na mão dEle, realinhe a sua rota. Use o medo para redirecionar. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre um caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. Que Ele seja a sua única fonte de vida. É você. Não dê voz aos seus sentimentos. Creia na palavra, na fonte de água viva que Ele nos deixou. Um monte mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, do medo quer me parar. Então me tira
do mesmo jeito que entramos. E hoje nós tenhamos a chance, Pai, de realinhar a rota contigo no nosso secreto. Que hoje nós tenhamos a chance de perceber também que em movimento nós podemos estar andando sem rumo. Pergunta, Senhor. Fala, relembra. Traz para nós as suas promessas. Traz para nós a sua paz. Faz com que a gente caminhe direto para o alvo. Faz com que a nossa caminhada tenha um alicerce. E que o nosso alicerce seja a sua palavra, em nome de Jesus. Agradeço, igreja. Ensinando a palavra, eu fiquei pensando, né? Deus não nos proíbe de ter medo, porque o medo é um medo natural, é algo natural do ser humano. O que nós não podemos é o que? Andar em medo. Amém? Então vira para o teu irmão e fala assim: o ter medo não é pecado, pecado é andar com medo. Ter ansiedade não é pecado, pecado é andar ansioso. Então assim, não tem problema sentir ter o sentimento. O problema é nós nos movermos no sentimento. Então entenda bem isso. Ter medo, todos nós vamos ter. Eu tenho medo, você tem medo. Mas nós não nos movemos pelo aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Amém. Então o medo, ele sai do nosso coração. Ou nós fazemos ainda que com medo, nós avançamos e progredimos e prosperamos contra todas as possibilidades. E aí Deus me trouxe um versículo que eu queria ler com você na nova versão transformadora, que está em Gálatas 5,16, que eu acho que é a resposta para nossas vidas, no que tange a transformação do nosso ser. Diz assim, Gálatas 5,16: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os desejos, os anseios da sua natureza humana. Ou seja, não vou satisfazer o meu medo, não vou satisfazer minha ansiedade, não vou satisfazer o meu temor. Vou deixar que o Espírito guie a minha vida. E só para a gente ter um exemplo claro com relação a essa realidade, foi o que Jesus fez antes de ir para a cruz do Calvário. O que ele fez? Ele, com medo de ir para a cruz, com o coração ansioso, com uma angústia no coração, foi para o Getsemane orar ao Senhor e falou: Pai, se possível, passa de mim o cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então ele permitiu com que o Espírito de Deus guiasse a sua jornada, e hoje nós podemos desfrutar dessa obediência da parte dele. Então, ter sentimento não é problema, meu irmão. A questão é: não ande pelo sentimento, deixe o Espírito guiar a sua vida, e você não vai satisfazer a vontade da sua carne. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nessa noite nós queremos te agradecer por essa palavra tão poderosa, Pai. Te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E cremos que o Senhor irá fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Pai, entendemos nessa noite o poder que o medo nos traz. Que não tem como impedir que o medo venha. Não tem como impedir que nós tenhamos medo. Mas podemos impedir caminhar no medo. Nessa noite nós queremos lançar diante da cruz do Calvário nosso medo, Pai. Seja ele do amanhã, seja ele da falta de recurso, Pai. Seja ele da nossa família se perder, seja ele de nós não temos um destino, como foi bem falado aqui, um destino que nós esperamos ter, Pai. Seja o medo que tivermos, Pai, nós queremos lançar aos pés da cruz nessa noite. Queremos que o Senhor realmente nos guie, Pai. Deus, nos guie e nos oriente, como foi falado também aqui, Pai. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso guia, o Senhor é quem vai à frente, nos mostrando o caminho, Pai. E ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor é o nosso pastor. Ainda que andemos, Pai, pelos piores lugares da terra, o Senhor segue sendo o nosso mestre, nosso guia, nosso provedor. Nós queremos colocar diante do Senhor toda a nossa vida, todo o nosso futuro, toda a nossa história, nossos familiares, nossa empresa, nossos bens, tudo que temos e somos, colocamos diante do Senhor, Pai. Que a Tua paz, como foi falado aqui também, Pai,
Que a tua paz que sobrepassa todo entendimento, guarde o nosso coração, guarde a nossa mente em Cristo Jesus, porque nele, Pai, nós estamos guardados e seguros, Pai. Nessa noite nós queremos honrar o teu nome, celebrar o teu nome e te agradecer, Pai, por essa palavra tão abençoada, tão enriquecedora, Pai, de que nós não podemos, não devemos dar oportunidade para o medo crescer no nosso coração, Pai, porque temos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, e é o solucionador da nossa história, da nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Nos leva de volta aos nossos lares, conceda-nos uma noite de paz, de glória, de bênção, revelação e comunhão com o Senhor, não só agora, mas por toda a eternidade. Amém, amém e amém, aleluia. Aplaude o Senhor. Cumprimente o seu irmão na saída, em nome de Jesus, Deus abençoe.